Ok. Bom dia, senhoras e senhores, quem nos acompanha pela internet. Vamos dar início à sessão de julgamento da Quarta Câmara, julgadora do Conselho Administrativo Tributário, do dia 18/12/2024. Na pauta, temos quatro processos, sendo que o primeiro processo da pauta, estando aqui representando o sujeito passivo, doutor Vitor Gonçalves, e o representando a Fazenda Pública, doutor Rui de Oliveira Santos. O primeiro processo da pauta é de minha relatoria. Então, transfiro os trabalhos ao conselheiro Paulo Henrique Caiado Canedo para conduzir a presente sessão. Obrigado, senhor coordenador. Bom dia a todos. É, Bom, toma-se o item um da pauta ordinária de julgamentos, processo número 4012-3007-59601, recurso ex officio voluntário número 2869 de 2024, sujeito passivo Nutriex Importação e Exportação de Produtos Nutricionais Solidários, Leonardo Souza Rezende, Tatiana Zaiden Faria Rezende, Solange da Mata. Representando o sujeito passivo neste processo, está aqui presente o Dr. Vitor Gonçalves, representando a Fazenda Pública, está presente o Dr. Rui de Oliveira Santos, sendo relator deste processo, o conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira, quando em condições de fazer o relatório. Obrigado, senhor coordenador. Senhor coordenador, senhores representantes das partes conselheiras, a minha intenção nesse processo é de apresentar uma proposta de resolução diante da acusação fiscal e da defesa apresentada. Se os senhores me permitirem, eu gostaria de fazer a leitura dos considerandos e, por fim, a proposta. Caso seja aprovada, pode ser considerada lida. Caso não, faria um relatório em relação ao processo para julgamento. O senhor me permite, senhor coordenador? Considerando que a acusação fiscal deste auto de infração é de que a empresa omitiu o registro de saída de mercadoria no exercício de 2020, caracterizado pela existência de saldo credor nas contas do passivo ao final do período, conforme apurado por meio de auditoria das contas do passivo, considerando que, conforme nota explicativa, a autoridade fiscal esclarece que o procedimento decorreu de ausência de individualização dos entes e valores que realizaram transações com a empresa, bem como do não atendimento da notificação 02 de 2023, que exigia a apresentação da composição analítica da conta gráfica, aditamento do cliente, código 21090101, em 31/12 de 2020, considerando que a defesa alega possuir documentação idônea e hábil a demonstrar a regularidade das operações contabilizadas, possibilitando a identificação dos recebimentos e a efetividade das transações realizadas, considerando que a alegação de laudo pericial junto aos autos, que comprova as alegações do sujeito passivo, porém não foi encontrado anexado ao presente parte, considerando que a presunção de existência de passivos fictício no presente lançamento poderá ser elidida mediante a comprovação por parte da empresa da origem e efetividade da entrega dos recursos em caso de recebimentos antecipados, bem como dos respectivos lançamentos contábeis e contrapartida, considerando que esta é a última instância processual em que é viável o encaminhamento dos autos em diligência para saneamento nos termos do devido processo legal, inclusive para assegurar ao sujeito passivo o pleno exercício do contraditório da ampla defesa, resolve encaminhar os autos à gerência de preparo processual para que o sujeito passivo seja intimado, por meio de seu advogado constituído, a apresentar, no prazo de 30 dias, os seguintes documentos e informações: saldo analítico da conta gráfica aditamento de cliente em 30/12 de 2020. A composição da referida conta deverá conter individualmente as seguintes informações: razão social do cliente, CNPJ, valores pendentes em aberto na data de 31/12/2020. 2. Comprovar a origem dos valores, identificação de quem efetuou o depósito e a efetiva entrega dos recursos mediante
depósito identificado, extrato bancário correspondente, lançamento contábil, com a devida indicação de conta de contrapartida. Se possível, 3. A carta de confirmação de dívida aberta em 31/12/2020, obtida junto a cada cliente. 4. Apresentar outros esclarecimentos que entender relevantes e necessários à instrução e fundamentação da defesa. Senhor coordenador, um ponto importante aqui é que, após retorne seus autos para que nova apreciação pautado esse processo em conjunto com o processo 4012-375-9792, que, salvo melhor juízo, é o item 3 da pauta do dia de hoje, que trata de exigência de multa formal para julgamento em conjunto. Nos estudos realizados, entendemos que o meu processo faz par com o processo do conselheiro Fábio e que os dois deveriam andar em conjunto. Por isso que eu faço essa colocação. Seria então, senhor coordenador, esta a proposta para deliberarmos. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro Cláudio. Passo a palavra agora para o doutor Vitor, para se manifestar. Vamos falar a resolução proposta. Bom dia a todos, bom dia, senhor coordenador, eminente relator, representantes fazendários, demais conselheiros e os demais que porventura estejam presentes nessa sessão de julgamento. A defesa está de acordo, senhor coordenador. Obrigado, doutor Vitor. Doutor Ruder, também quanto à proposta. Bom dia, senhor coordenador, doutor Paulo, bom dia aos conselheiros, doutor Samuel, doutor Cláudio, doutor Washington, doutor Fábio, a secretária Bociane e bom dia, doutor Victor, que representa o sujeito passivo. A representação fazendária também está de acordo com a proposta de resolução. A princípio, nesse processo, né, a documentação para justificar as alegações do sujeito passivo, elas já foram apresentadas na primeira instância, foram alegados instrumentos particulares de mútuo, de empréstimo, né, e já foram analisados, mas tendo em vista que nessa última manifestação do sujeito passivo, em seu recurso voluntário, ele alega ter documentos que justifiquem esse passivo fictício, né, e alega, inclusive, ter juntado um relatório, né, um laudo pericial que não foi encontrado, então, tendo em vista a necessidade de evitar um eventual cerceamento, nós concordamos com a proposta de resolução. Obrigado. Obrigado, doutor Ruder. Necessidade de conferência. Boa noite, necessidade de conferência. Conselheiro Cláudio. Pode considerar, se aprovado, declaro considerado ali, eu não tenho reparos a fazer, uma vez que até as partes não sugeriram e concordaram com o texto apresentado. Ratifico aqui a proposta apresentada. Perfeito. Conselheiro Washington Luiz, como votam? Bom dia, senhor coordenador, bom dia, conselheiros, bom dia, doutor Ruida, doutor Vitor, Belciane. Eu estou de acordo com a proposta. Obrigado. Conselheiro Samuel Bernas. Obrigado, conselheiro doutor Paulo Henrique. Inicialmente, bom dia a todos e a todos que estão participando aqui conosco dessa sessão aqui do CAT. Senhor coordenador, Paulo Henrique, eu vou sim estar de acordo aí com a propositura apresentada desta resolução pelo relator desse processo, né, o conselheiro doutor Cláudio Henrique. Obrigado. Conselheiro Fábio Eduardo. Também de acordo. Bom dia a todos. Obrigado. Então, no seu resultado, este processo segue a resolução proposta pelo conselheiro relator, já lida e aprovada nesta sessão de julgamentos. Retorno à coordenação, conselheiro Cláudio Henrique. Obrigado, conselheiro. Senhores, estamos a julgamento o item 2 da pauta, o processo 4012-30-046-70-74, recurso voluntário 2870, também sujeito passivo no TRIEX, os mesmos sujeitos solidários, Leonardo, Tatiana e Solange, advogado da parte, permanece o doutor Vitor, representação fazendária do doutor Ruida, relator desse processo, conselheiro Washington, que está em condições, por gentileza, proferir relatório. Obrigado, senhor coordenador.
Senhores, a exemplo do que ocorreu no processo anterior, esse também eu pretendo dar o mesmo encaminhamento que o conselheiro Cláudio deu no processo da relatoria dele. Tem uma diferença entre os dois processos, ambos cobram imposto, são relativos à verificação por parte do fisco de passivo fictício, né? Então, isso deu ensejo àquela presunção de omissão de saída, né? Prevista no artigo 25, parágrafo 1º, inciso 2 do CTE, a ocorrência de passivo fictício, presume saída de mercadoria sem documentação fiscal. Aí foi feita a proporcionalidade, dois autos de infração, o conselheiro Cláudio já explicou bem, o dele cobra imposto e o processo que cobra a multa formal pelas saídas de mercadorias não tributadas é o do conselheiro Fábio, cobra multa, e o do processo da minha relatoria cobra imposto, e o outro que está atrelado e que cobra multa é o de relatoria do conselheiro Paulo Henrique. O que ocorre? Os quatro processos tratam de passivo fictício, só que há uma diferença nas contas, né? A conta do processo da minha relatoria é a conta fornecedores. E se subdivide em quatro contas. O processo de relatoria do conselheiro Cláudio, a conta adiantamento de clientes. Então, só para resumir assim, é absolutamente o mesmo encaminhamento, né? Os considerandos são muito parecidos. Vou ler resumidamente, porque se aprovada, eu gostaria que já se considerasse lida nessa sessão. Então, considerando que a acusação é de omissão de saída de mercadoria no exercício 2020, caracterizado pela existência saldo credor nas contas do passivo, né, apurado por meio da auditoria das contas do passivo, considerando que, conforme nota explicativa, a autoridade fiscal ela esclarece que o procedimento decorreu da ausência de individualização dos valores e das transações, é a notificação número 1, ele faz uma notificação, a fiscalização, a empresa não apresenta a composição analítica das contas fornecedores em aberto. Isso aí deu ensejo, posteriormente a empresa apresenta uma documentação e a fiscalização entende que aquela documentação que havia sido trazida não era suficiente relativa ao contrato de mútuo. Pois bem, a defesa alega possuir a documentação para demonstrar a regularidade. Então, são praticamente os mesmos considerandos da resolução anterior, o comando da resolução seria também muito parecido, para a empresa apresentar, no prazo de 30 dias, os saldos analíticos das contas fornecedores. Aqui eu discrimino quais são as quatro, né? Contas a pagar em estoques, contas a pagar outras, contas a pagar fretes e contas a pagar exterior, que essa, inclusive, é a mais representativa, né? Só essa conta a pagar exterior, ela é quase que 90% de todo o auto de infração. Então, essa composição das referidas contas, elas têm que conter a razão social, CNPJ e valores pendentes em aberto. Informar a operação comercial de referência vinculada à respectiva conta em aberto. E aqui, talvez uma pequena diferença, né, em relação ao processo anterior, porque se a conta fornecedores, ela está necessariamente vinculada a uma operação de aquisição. Por isso é que a conta fornecedores fica em aberto. Então, a gente está pedindo aqui para que faça essa vinculação. Então, a empresa vai ter que dizer, olha, essa conta fornecedores tem esse valor X aqui em aberto e se refere àquela operação comercial, né? E também, assim como no processo anterior, se possível, a carta de confirmação da dívida em aberto obtida junto a cada fornecedor, né? A fiscalização não fez esse procedimento porque não tinha ali os saldos individualizados. Então, ele não pôde fazer essa pergunta. A circularização nada mais é do que perguntar, né, para os credores se de fato eles confirmam aquele valor em aberto lá na escrituração contábil do contribuinte, né? Esse é um procedimento de auditoria fundamental nesse trabalho de auditoria das contas do passivo. Então, isso não foi feito por parte da fiscalização por conta do não atendimento daquela notificação 01. Se agora a empresa já indicar e já trouxer essa informação, eu acho que facilita num possível encaminhamento para a fiscalização, que ela vai apenas fazer a confirmação. Isso se for possível. E a data é 31/12, claro, que é a data do saldo final constante do balanço lá em aberto. Apresentar outros documentos que entender relevantes e necessários. E após retornar
para apreciação em conjunto com o processo que eu mencionei, o processo de relatoria do conselheiro Paulo, que trata da exigência de multa formal. Então, os dois estão vinculados, né? O processo que traz a documentação comprobatória está nesses do imposto, é o do conselheiro Cláudio, é o meu. Esses da multa formal, eles meio que estão apenas acompanhando, né, os processos que cobram imposto. E aí a gente pede aqui, então, para julgamento em conjunto. Seria essa a proposta, senhor coordenador, basicamente idêntica à que o conselheiro Cláudio já formulou no processo anterior, com essa pequena diferença que eu mencionei por conta da própria diferença das contas, adiantamento de cliente lá e aqui no meu, conta fornecedores. Só vou indagar, conselheiro, na parte final, há um pedido de julgamento em conjunto com o processo do conselheiro Paulo, que o senhor falou que há correlação? Perfeito, sim. Obrigado. Doutor Vitor, sobre a proposta apresentada de resolução do conselheiro Washington, como o senhor se manifesta? Senhor coordenador, a defesa está de acordo. Doutor Ruider? Também de acordo com a proposta. Senhores, conferência? Não havendo necessidade de conferência, conselheiro Samuel, o senhor volta depois do conselheiro Washington, né? Qual o seu entendimento? Acompanho mesmo. Muito obrigado, conselheiro Fábio Eduardo. Também. Muito obrigado, conselheiro Paulo Henrique. Bem, de acordo? Muito obrigado. Senhores, estão anunciando o resultado do julgamento. O processo sai em resolução, nos termos lido e aprovado de forma unânime na presente sessão. Chama a ordem o item 3 da pauta, o processo 40.12.30.07.59792, recurso ex officio e voluntário 2871, sujeito passivo, Nutriex, importação e exportação de produtos nutricionais, representando o sujeito passivo, Dr. Vitor Gonçalves, e a Fazenda Pública, Dr. Ruider de Oliveira Santos, relator desse processo, conselheiro Fábio Eduardo Bezerra, Lemos e Carvalho. Estando em condições, por gentileza, proferir o relatório. Pois não, senhor coordenador, já está tudo muito bem explicado por Vossa Senhoria, também pelo conselheiro Washington. Esse processo, ele também deve aguardar, né, a diligência promovida no processo do item 1, de final 9601. Só que entendemos que ele não precisa ir, né, para que o sujeito passivo seja intimado para juntar documentos neste processo também, porque a auditoria deste é a mesma auditoria do item 1. E o autuante, quando lavrou os dois autos, ele entendeu que deveria ser juntado apenas no item 1 os documentos. Então, a proposta não é de remeter esse junto com o item 1, é de que esse fique na Secretaria-Geral aguardando o retorno do item 1. Então, é essa a proposta de resolução. Se for aprovada, o senhor, por favor, considere ela lida. Obrigado, conselheiro Fábio. Doutor Vitor, sobre o encaminhamento proposto nesse processo pelo conselheiro Fábio, como a defesa se manifesta? De acordo, senhor conselheiro. Obrigado, doutor Ruider de Oliveira, como a Fazenda Pública se manifesta? De acordo. Muito obrigado. Senhores, então esse processo também sai em resolução, porém aguardando o retorno do item 1 da pauta em relação à correlação existente e à documentação aqui nesse processo, conselheiro Fábio, não precisa ser complementada. Muito obrigado. Vamos chamar a julgamento agora. O quarto item da pauta é o processo 40.12.30. 0467155, recurso ex officio e voluntário 2872, sujeito passivo, Nutriex, exportação e exportação de produtos nutricionais. Conselheiro relator, conselheiro Paulo Henrique Caiado Canedo, representando as partes, doutor Vitor e doutor Ruder. Doutor Paulo, conselheiro Paulo, estando em condições, por gentileza, proferir relatório. Obrigado, coordenador. Bom, não vou me delongar. O meu processo seria
idêntico ao processo do conselheiro Fábio, porém faz correlação, o encaminhamento seria o mesmo, porém o meu processo faz correlação com o processo de relatoria do conselheiro Washington. Então, seria uma resolução dos mesmos termos da resolução do conselheiro Fábio, porém, com, é, para que aguarde o retorno do processo de relatoria do conselheiro Washington. Seria esse o encaminhamento. Obrigado. Doutor Vitor, sobre a proposta, como se manifesta? De acordo. Obrigado. Doutor Rúlio de Oliveira, sobre a proposta apresentada pelo conselheiro Paulo Henrique, como se manifesta? De acordo. Muito obrigado. Senhores, então, o processo está em resolução, nos termos apresentados e lidos pelo conselheiro Paulo Henrique. Podemos ser considerado a lida, né, conselheiro? Muito obrigado. Sim. Eu só queria confirmar aqui, antes de encerrar, que realmente não vi se há processos a serem aprovados. Doutor Vitor, com relação ao sujeito passivo, os 4 processos já foram julgados. Querendo permanecer com a gente, por gentileza, vídeo e áudio desligado. Ok, tenham um bom dia a todos, bom trabalho. Muito obrigado. Da mesma forma, doutor Rui, agora vamos para atos internos. Agradeço pela participação, querendo permanecer com a gente, vídeo e áudio desligado. Eu que agradeço, me despeço de todos, desejando um bom dia, um bom Natal, um feliz ano novo aí para todos. Muito obrigado. Nós temos na presente sessão resoluções a serem aprovadas. Vou abrir um arquivo aqui. São 2 acordos, um do conselheiro João de Moraes Júnior, comercial de alhos e condimentos Matos Limitadas, que ele já deixou aprovado junto à coordenação, e o processo do conselheiro Samuel Albernaz, da Flávio Calçados Esporte Limitado. Condições, conselheiro? Em condições. Então, aprovado na presente sessão, 2 acordos, os acordos número 1470 e 1471. Não havendo mais processos a serem julgados e nem assuntos internos a serem resolvidos, agradeço a participação de todos. Saúde, conselheiro Fábio. A participação de todos, desejando um bom final de dias e convocando os senhores para a próxima sessão do dia 19/12, que será realizada amanhã. Muito obrigado a todos. Encerro aqui os trabalhos da presente sessão.